Canal Ouvindo Áudio Novel. Se inscreva. Novel. A Saga de Tânia, a Maligna. Volume 13. 14 de janeiro, ano unificado de 1928 Leste. O foco da ofensiva estratégica da Federação Alvorecer era encerrar de vez sua associação com o exército imperial. De acordo com o general Kutuis, o principal planejador do ataque, se os imperiais esperam a festa de sempre, eles vão festejar sozinhos em seus túmulos. Permanecemos solenemente unidos. Ao coordenar a Operação Aurora, o exército da Federação se orgulhou de considerá-la um esforço de toda a organização. A frase Vitória pela Unidade, que era muito compatível com o comunismo, não era apenas ideologicamente atraente, mas também refletia de perto a necessidade prática de unidade para o exército da Federação. O general Zetor tem o hábito de agir de forma ardilosa, atacando de um ângulo inesperado ou, ocasionalmente, desestabilizando completamente uma situação por meio de repetida superioridade tática. Nesse caso, nossa única opção é subjugá-lo com uma força organizacional tão grande que seja impossível de ser derrotada. Em outras palavras, o general Kutuis concluiu que se os imperiais iam usar truques sujos, a Federação deveria adotar a abordagem clássica e simplesmente esmagá-los com uma grande força militar. Antes de rir e considerar essa abordagem banal, é preciso saber que a essência reside em sua minúcia. Segundo o general Kutuis, a Federação escolhe onde lutar. A Federação escolhe como lutar. A Federação escolhe quando lutar. Nós, e somente nós, decidimos. O exército da Federação executou tudo de forma notável. Decidiram tomar a iniciativa no campo de batalha e, depois de estabelecerem as bases, seguiram fielmente os desejos do grupo em relação aos objetivos estratégicos. E o Partido Comunista, com razão, tinha apenas uma ordem: acabar com a guerra em um único golpe. Tanto a Federação quanto o partido estavam cientes do custo exorbitante dessa guerra prolongada. Por isso trouxeram Rising Dawn na esperança de uma resolução. Como ateus, eles não oravam a Deus, mas estavam dispostos a fazer tudo o que fosse humanamente possível. A preparação cuidadosa e repetida era o seu catecismo. Poder-se-ia rir de um exército que recorria à força bruta, mas aqueles que rissem logo aprenderiam a justificativa para esse instrumento de violência. Na realidade, Deus sempre esteve do lado com mais batalhões. Ao verem o panorama completo que foi a Operação Aurora, os especialistas expressaram unanimemente uma opinião: foi extraordinária. O general Kutuis também expressou esse ponto de vista com eloquência. Se o general Zetor for tão inteligente quanto dizem, murmurou ele, dando de ombros como qualquer velho rabugento e falando com a voz calma de um homem cansado. Uma voz que revelava sua simplicidade. Então até ele deveria ser capaz de entender o que está acontecendo. E no momento em que entender, só restará o desespero. Eles iriam atacar de frente com um exército enorme. De modo geral, Kutuis e os demais presentes entenderam o que aquilo significava. No momento em que o Stavka de Moscou, do Alto Comando Supremo, deu a ordem para iniciar o ataque, o general Kutuis falou em voz baixa. A grande multidão ao seu redor assentiu suavemente, mas com ênfase. No fim, provaremos que o Império é um problema que pode ser resolvido com sangue e aço. Foi um pequeno murmúrio que reverberou como um rugido pelo mundo. O ataque começou com uma bateria de artilharia pesada, seguida por numerosos foguetes. Assim começou, um ataque preventivo em grande escala contra o Império. Era a artilharia que representava os deuses, a artilharia que era a verdadeira senhoria e mestra. E com toda a razão, era a artilharia que iria virar o mundo de cabeça para baixo. A artilharia dizimou as linhas inimigas e a infantaria avançou implacavelmente. Enquanto esses princípios básicos fossem estabelecidos, não haveria linha defensiva na terra que não pudesse ser rompida. Essa era a lição impiedosa da guerra. Os caminhos do Senhor são simples. E a Operação Aurora foi fiel à simplicidade. O modelo elevado à sublimidade. 1. Utilize a superioridade aérea para ajustar o alcance de ataque da infantaria, estendendo o alcance para incluir não apenas a primeira linha de posições defensivas inimigas, mas segunda e terceira linhas de resistência também, bombardeando completamente todas as instalações, infraestruturas e instalações inimigas na área com poder de fogo. 2. Lançar unidades com maior força, mobilidade e resistência do que a infantaria em várias ondas, ampliando os limites ofensivos para cobrir completamente as posições inimigas. Em outras palavras, realizar avanços utilizando unidades mecanizadas. O modelo da Federação era servilmente dedicado a esses dois elementos simples. Será que foi uma tentativa de simplesmente esmagar o inimigo sem um plano? Absolutamente não. Uma torrente de violência abrangente. Uma revelação de conhecimento militar totalmente dedicada ao plano geral. Utilização plena e total dos cruéis instrumentos modernos de violência. O diabo estava nos detalhes, e tal operação era verdadeiramente o epítome da racionalidade militar disponível aos belicistas. O general Kutuis e o Partido Comunista da Federação, uma organização sem qualquer genialidade militar, iriam utilizar o que haviam acumulado para dar uma lição ao mundo, para impor sua vontade. Para avançar e, com um vórtice de poder de fogo, destruir as defesas inimigas, suas tropas, suas posições de reserva, suas linhas de comunicação. Qualquer e todo método de resistência à sua disposição. Arrancá-los completamente pela raiz. O exército de aço não teve piedade. Sem deixar espaço para truques baratos, eles iriam bombardear o inimigo com projéteis em cada centímetro de uma enorme frente de 100 quilômetros de extensão, pulverizando impiedosamente a oposição em um duelo de artilharia. Naturalmente, concentrar tanta potência de fogo na muralha exigia um número exponencial de canhões. Colocar tudo em posição tinha sido uma tarefa assustadora, e só o preparo prévio já fora um verdadeiro inferno.
Mas uma vez tudo pronto, o martelo de Deus estava à disposição deles para ser usado no campo de batalha. Perante os deuses do aço, o homem, que não passava de carne frágil, só podia implorar por misericórdia. Um momento de crise. E no entanto, ou talvez por causa disso, ao enfrentar crises, as organizações tendiam a se comportar de acordo com sua cultura organizacional. O exército oriental do Império não foi exceção. Assim que ouviram as palavras contra-ataque da Federação, começaram a agir por reflexo. Precisavam se ater ao que era comprovadamente eficaz, receber o ataque inimigo em seus pontos fortes e esperar que sua força-tarefa de ataque contra-atacasse. Eles nem precisaram esperar por ordens superiores para agir. A decisão foi tomada com base no entendimento mútuo entre os que estavam no terreno de que tais medidas seriam suficientes para superar a situação, e os comandantes em todos os níveis agiram partindo dessa premissa. Anteriormente, isso estava correto, e agora não deveria ser diferente. Algo simples, mas naquele momento a doença profundamente enraizada que era a doutrina imperial de batalha começou a mostrar suas garras. Afinal, o exército imperial havia treinado exaustivamente seus oficiais para que, em condições idênticas, tomassem decisões praticamente idênticas. Mesmo em plena guerra total, quando oficiais de baixa e média patente tendiam a se tornar escassos, o exército não poupou esforços para manter esse padrão, pelo menos para os oficiais superiores. Todos compartilhavam a mesma linha de pensamento, dedicados a viabilizar operações em linhas internas. Para criar inimizades com todos ao seu redor e ainda ter alguma chance de vitória, precisavam explorar as linhas internas, com oficiais agindo de forma proativa e trabalhando em cooperação mútua, sem o controle do alto comando, para não perder a menor oportunidade. Assim, a imagem de vitória que fora incutida na mente desses oficiais desde os tempos da academia era a de uma defesa de longo prazo seguida de apoio decisivo da força principal. Você podia tirar o menino da academia, mas não podia tirar a academia do menino. O instinto coordenado de cada um de se entrincheirar separadamente e esperar por um contra-ataque adequado era ao mesmo tempo fundamental e uma maldição. Não podemos recuar. Essa era a principal premissa instintiva por trás de todo o seu pensamento. É claro que uma retirada tática para atrair o inimigo era possível. Essa sempre foi uma opção. Aliás, ajustar a defesa de forma flexível, trocando de posição e tempo, era considerado básico. Para os oficiais do exército imperial, não havia nada de estranho na ideia de ganhar tempo em troca de posição. No entanto, resumindo, eles cometeram um erro coletivo. O Império, o exército imperial, havia instruído seus oficiais a fazer das linhas internas o eixo de sua estratégia. Mas para eles, a linha que deveriam defender não tinha centenas de quilômetros de profundidade. Consequentemente, embora a retirada pudesse ser escolhida livremente na dimensão tática, a ideia de considerá-la jamais lhes passou pela cabeça na dimensão estratégica. O único pensamento deles era identificar e aniquilar o principal ponto de ataque. Mas durante a ascensão da Federação, tudo era o principal alvo do ataque. Os oficiais imperiais ainda não sabiam disso. Suportando bombardeios intensos em suas posições distintas, o pensamento de cada unidade, por mais ignorante que fosse, era simples e baseado em experiências passadas. A área sob nosso controle deve ser o principal ponto de ataque do inimigo. Isso significa que precisamos resistir. Enquanto mantemos nossa posição fortificada, é provável que as forças amigas estejam preparando um contra-ataque. Eles não conseguiam nem imaginar que a região ao lado, e a seguinte, todas as regiões, em todos os lugares, estivessem sob ataque. Afinal, mesmo nos combates de trincheiras dispersos da frente do Reno, ainda havia um eixo principal de ataque que o comando precisava identificar e assim provar seu valor. Todos faziam suposições sobre o que estava acontecendo com base no que sabiam. Enquanto isso, o intenso bombardeio causava interrupções e confusão nas comunicações, tornando ainda mais difícil compreender a situação. Como resultado, todos eles interpretaram mal o que estava acontecendo. O ponto crucial é que o exército deve se consolidar em torno do ponto forte e protegê-lo. Se simplesmente mantivermos nossas posições, reforços chegarão e a batalha será vencida. Os oficiais imperiais apegavam-se ao seu próprio estilo de pensamento servil. Era nisso que podiam confiar em tempos de crise. E era isso que os havia levado tão longe. Para os oficiais que haviam experimentado vitória após vitória sob o comando do general Zetor, a confiança era ainda maior. Cada unidade em todo o teatro de operações decidiu, individualmente, manter-se firme e proteger sua própria posição até que a infantaria inimiga, que certamente viria, fosse repelida ou que uma força de reação lançasse um contra-ataque. Em outras palavras, eles se comprometeram firmemente a manter sua posição. Podiam estar cercados, mas não havia motivo para preocupação. Forças amigas chegariam para abrir caminho. Em resumo, eles acreditavam já saber o que esperar da frente de batalha. Usando seu discernimento no terreno, todos fizeram a mesma escolha: manter suas posições. A escolha de manterem suas posições foi corajosa. No entanto, o fato de nenhum deles sequer ter considerado que toda a frente estava sob fogo e que a maior parte do exército de campanha estava imobilizada foi uma tragédia. O inimigo. Estamos sob fogo inimigo. Todos para seus postos. O que é isso? Estamos sob fogo concentrado. Este é o principal alvo do inimigo? Força! Alerta de emergência da área 32. Unidades de artilharia inimigas em todo o espectro, alerta de emergência. Artilharia inimiga em todo o espectro na área 23. Alerta de emergência para o comando. Unidades de artilharia inimigas em todo o espectro na área 19 estão, comando local, aqui é o comando da base aérea de campo 11. Forças aéreas inimigas estão?
Naquele dia, naquela hora, os oficiais de comunicação do Comando Leste do Exército Imperial foram inundados por uma verdadeira avalanche de relatórios. Assim que o oficial responsável, pálido e visivelmente abalado, informou o comando sobre a emergência, de que um ataque feroz estava em curso, o Comando Leste rapidamente compreendeu o que estava acontecendo. O inimigo estava realizando um ataque em grande escala, não se engane. No entanto, o Comando Leste havia mergulhado em tal caos que até mesmo esse ataque teve que ser adiado por enquanto. Afinal, o próprio comandante havia saído em reconhecimento e ninguém conseguia contatá-lo naquele momento. O General Loudon morreu em uma das explosões? General Loudon, por favor, esteja bem. O quê? Os oficiais sob o comando do General Loudon estão sendo atacados pelo Exército da Federação? Todos esses relatos são contraditórios. Verifiquem com cuidado. Alguém conseguiu contato com o ajudante dele? Nenhuma notícia. O que os guardas dele estavam fazendo? Coloquem a equipe médica de prontidão. Precisamos nos apressar e apurar a situação. Tragam-me os últimos relatórios do local. Rápido! Merda, 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 praguejou alguém em meio ao caos. Apesar da confusão no campo, a própria cadeia de comando mal funcionava. Nessas circunstâncias, qualquer noção de identificar imediatamente o principal ponto de ataque do inimigo e lançar uma resposta organizada era um sonho distante. Apesar disso, os oficiais que o General Loudon havia deixado no comando durante sua ausência estavam fazendo o possível para responder à situação, reunindo relatórios e analisando as informações, mas era tudo demais. O que está acontecendo? Parece que toda a frente está recebendo o impacto do ataque inimigo. Impossível, exclamou um oficial superior, confuso. Seleção e concentração. Escolher um ponto específico para atacar e romper uma linha defensiva. Era tudo que o Império conhecia de operações ofensivas. Para eles, isso era inédito. Quem imaginaria? Atacar não um ponto, mas toda uma frente. Não se tratava das técnicas individuais em que o Império tanto se destacava, mas sim de uma busca sistemática pela vitória decisiva. Era o ápice das artes de combate baseadas na força organizacional. A ofensiva alvorada da Federação marcou a primeira operação de batalha em profundidade do mundo. Posições de artilharia de reserva estão sob ataque? Impossível. Elas estão a quilômetros da linha de frente. O 7º Corpo de Artilharia silenciou. Emergência! Emergência! Partisans inimigos com canhões ferroviários estão alerta de emergência da 4ª Divisão Panzer. Perdemos comunicação com o comando da 31ª Divisão de Infantaria. O comando da 143ª Divisão de Cavalaria está sob ataque da artilharia inimiga. Enquanto os oficiais de comunicações ainda se entreolhavam, tentando imaginar o que estava acontecendo e atonitos com os terríveis eventos que se desenrolavam, a feroz artilharia da Federação saturava dezenas de quilômetros de alcance em uma frente que tinha mais de 100 quilômetros de extensão. E no final, o quê? Alerta! Unidades aéreas inimigas estão se aproximando rapidamente. Alerta de guerrilheiros. Comando, isto é urgente. Aqui é o 15º Centro de Comando de Campo com um pedido urgente. Reforços. Precisamos de reforços. O comando da 2ª Divisão Blindada Leve está sob ataque. Até mesmo posições bem na retaguarda, reservas que deveriam estar seguras, foram atacadas. Houve uma avalanche de relatórios. Relatos de assédio por artilharia. Contato interrompido com a linha de frente. Ataques extensivos a bases aéreas amigas. Como resultado, o Comando Leste rapidamente percebeu o pior, que o ataque inimigo havia ocorrido cedo demais, e assim que perceberam isso, tentaram responder usando seu plano defensivo prescrito. Em alguns aspectos, eles agiram corretamente. Sim, foi um ataque em grande escala, e um ataque em grande escala exigia um plano defensivo. O Exército Imperial se orgulhava de frequentemente superar os ataques do Exército da Federação. O Comando Oriental não era composto por tolos. Após um bombardeio de artilharia tão concentrado, ficou óbvio à primeira vista que o Exército da Federação estava realizando um ataque em larga escala. Isso significava que o inimigo avançaria com apoio de artilharia. Como sempre. Assim, o pensamento deles também seguia a convenção de sempre, manter a posição e depois contra-atacar. Foi uma resposta muito razoável. Por isso ninguém dentro do Império. O exército ainda não havia percebido que se entrincheirar em posição de acordo com seus planos defensivos era exatamente o que o exército da Federação e seus estrategistas desejavam. Ninguém, exceto Tanya von Degurechaf. Imagem. No mesmo dia, o centro de comando do Grupo de Guerra Salamander, Leste. Apesar do número reduzido de pessoal para melhor reforçar o comando e o controle, o centro de comando do Camp Group Salamander conta com equipamentos de comunicação equivalentes aos dos centros de comando de divisão. Não importa que tenhamos sido destacados para uma aldeia antiga e decadente devido a questões políticas e burocráticas, e que nosso comando esteja atualmente alojado em uma fazenda velha e decrépita. Se quisermos, podemos exercer o mesmo nível de controle que uma divisão. Uma antena já foi instalada na chaminé da casa, permitindo comunicações de longo alcance. Em outras palavras, estamos em uma posição excelente para ouvir. Enquanto a tenente-coronel Tanya von Degurechaf encosta o ouvido no rádio, os relatos que ela capta são desesperadores. E além de tudo isso, parece que o general Loudon está desaparecido, murmuro, franzindo a testa enquanto monitoro as transmissões amigas que consegui captar. A conversa que parece sugerir que seu próprio comando e controle ficaram paralisados durante um ataque inimigo em grande escala. É mais do que suficiente para justificar o medo. Como resultado, Tanya só pode conjecturar se foi pânico por terem suas cabeças cortadas ou pura inércia. Mas aqueles que permaneceram no Comando Leste tomaram a pior decisão possível. Eles vão defender suas posições. A direção que estão tomando é completamente inadequada. Tanya ergue os olhos em reconhecimento. Droga, murmurei, completamente frustrado. Uma onda.
como uma torrente. Assim que ela se romper, o Império espera poder contra-atacar, mas não passa da primeira onda inimiga. No momento em que a primeira onda recuar, após reunir forças e se entrincheirar em suas posições, o Império, em seguida, o exército imperial mal terá tempo de comemorar a vitória antes que uma nova e massiva onda de ataque chegue. Provavelmente estarão indefesos. Manter-se firme? Por quanto tempo? Em uma fortaleza sem reforços? Tânia, que tem a vantagem injusta de conhecer os capítulos seguintes da história, é a única pessoa que percebe para onde isso está caminhando e está com medo. Exatamente como o general Cutuz havia previsto. Como isso aconteceu? Reprimo uma crescente sensação de náusea e encaro a situação atual. A gravidade da situação é evidente. Com base nas evidências circunstanciais, não há dúvidas. O inimigo lançou um ataque em grande escala. Uma frente de 100 quilômetros não pode significar outra coisa. E fico apreensivo ao pensar na quantidade de preparativos preventivos que o inimigo deve ter tido para estar pronto para um ataque de inverno. Tânia afastou os outros do centro de comando do rádio e agora está ouvindo sozinha, com medo. Não conseguimos prever isso e agora estamos a falhar na resposta inicial crucial. Naturalmente, eles esperavam um contra-ataque em grande escala em algum momento. Sob o comando de Loudon, o Comando Leste vinha se reestruturando, não é mesmo? No entanto, a suposição era de que o ataque ocorreria na primavera, no mínimo, e geralmente se acreditava que o verão era o período mais provável. O exército imperial vinha tentando reconstruir sua linha defensiva no leste, acreditando que ainda tínhamos vários meses. Até o próprio general Zetor aprovou essa avaliação. Em outras palavras, até o grande Zetor interpretou mal a situação. Tânia enterra o rosto nas mãos. Ruim, isso é ruim. Nossa previsão estava errada, e o inimigo tomou a iniciativa completamente. Isso por si só demonstra o quão bem o exército da Federação nos enganou e ocultou suas intenções antes deste ataque surpresa estratégico contra nós. Esta escala, este ataque. Por sorte, seus subordinados não estão por perto, pois a voz de Tânia parece prestes a desabar em lágrimas. O ataque frontal do inimigo é motivo para esperar o pior. Tânia von Degurechaf sabe. Há precedentes históricos. Na história da Terra, que se assemelha muito à história deste mundo, o Exército Vermelho realizou algo muito parecido. Ninguém pode negar que foi um feito histórico colossal. As temíveis operações de batalha em profundidade do Exército Vermelho. Uma teoria de operação contínua baseada em avanço sustentado. Ataques profundos e simultâneos, e incursões por unidades operacionais altamente móveis. É por isso. Claro que eles fariam isso agora, exclamei de repente, depois de pensar bem sobre o assunto. Atacar no inverno seria imprudente? E quanto à parte inferior dos veículos? A época de lama na primavera não era uma opção. No momento, as estradas provavelmente ainda estão completamente congeladas. Enquanto alguém conseguir suportar o frio intenso, a mobilidade permanece possível. E entre o exército da Federação e o exército imperial, não há necessidade de perguntar qual deles é mais vulnerável ao frio. Até mesmo o exército da Federação provavelmente sofre com este frio. Mas, está aí a pátria-mãe da Federação. O povo da Federação convive com este frio. E além disso, as vias de comunicação foram restauradas, não é mesmo? A época da lama ainda não chegou. E graças ao poderio do Império, as linhas de comunicação secundárias estão sendo reparadas. Sob o pretexto de eliminar com sucesso os guerrilheiros, o exército imperial tem restaurado as estradas à sua funcionalidade. Mas é claro, essas estradas eram originalmente as vias de comunicação da Federação. O inimigo entende a situação geográfica melhor do que nós. Se eles estiverem utilizando plenamente a rede de guerrilheiros, essas estradas podem acabar se tornando as rotas de ataque do inimigo. Por falar nisso, os relatos confusos de mais cedo, sugerindo que algo aconteceu ao general Loudon, me fazem querer gemer alto. Será que o general foi alvo de um ataque? Será que eles nos incitaram intencionalmente a reconstruir as linhas de comunicação e, em seguida, decapitar o chefe de comando precisamente neste momento? Se assim for, não há espaço para debate. Este é, literalmente, o começo do fim. Toda a frente será esmagada pela artilharia. As reservas, inclusive o comando, são alvos de ataque. Nesse momento percebo subitamente que minha própria unidade não foi atacada. Talvez seja uma coisa boa termos sido enviados para lá tão cedo no ano novo, afinal. Unidades como a de Tânia, que acabaram de ser enviadas para a frente de batalha, provavelmente passaram despercebidas pelo radar inimigo. Esse provavelmente é o motivo pelo qual não foram atacadas. Ou, em outras palavras, o inimigo provavelmente tem um bom conhecimento da localização da maioria das forças amigas que já estavam na área ao se prepararem para o inverno. Essas forças ficam altamente vulneráveis a ataques devastadores. As unidades acampadas em toda a região, na expectativa de passar o inverno no local, estão sendo cercadas. E o pior é que agora mais do que nunca, eles receberam ordens para defender suas posições. O Comando Leste é como um livro aberto. Resista e quando o inimigo perder força, identifique a força principal e contra-ataque. Será que essa fé se baseia nas operações de defesa móvel que o general Zetor realizou tantas vezes no leste? Será que a memória da impressionante vitória que ele conquistou da mesma maneira no verão passado ficou gravada em suas mentes? De qualquer forma, trata-se de um excesso de confiança volúvel. Uma linha defensiva como essa não pode impedir o ataque em grande escala da Federação. Durante a Guerra Fria, era amplamente reconhecido que uma ofensiva mecanizada soviética só poderia ser neutralizada pela força combinada total da Europa, além da participação das forças americanas na Europa. E o Império vai impedir isso sozinho, quando eles são apenas um país e já estão desgastados, aqui nesta linha leste cheia de buracos. Impossível, é suicídio. Até agora, o Império conseguiu repelir o exército da Federação repetidas vezes. Obviamente estamos em vantagem em pontos. Mas nem mesmo o general Zetor jamais enfrentou um ataque frontal em grande escala da Federação.
Dou uma risadinha discreta. Claro, os imperiais erraram o tempo todo, achando que tínhamos alguma chance contra a Federação. Enquanto estávamos ocupados destruindo os poucos resquícios de força que o exército da Federação nos mostrava, ignoramos completamente o fato de que eles estavam se preparando. Primavera, dissemos. O inimigo está sofrendo com o desgaste, dissemos. Preparem-se para o inverno. Erros são uma coisa, mas desta vez fizemos uma grande besteira. Ilusão. Incorrigível. Acreditamos mesmo que podemos esperar o ataque inimigo em toda a frente passar e depois aproveitar uma chance de vitória? Nem pensar. A primeira onda vai deixar nossa linha defensiva em frangalhos. A maioria das nossas tropas, entrincheiradas em pontos fortes na linha de frente, será cercada. Eles simplesmente continuarão a ser castigados até que o primeiro escalão do inimigo perca força e o avanço diminua. Mas mesmo depois que a primeira onda passar, não haverá espaço para a esperança. Se houver apenas uma onda, as unidades nos pontos fortes da linha de frente poderão bloquear as linhas de comunicação inimigas. Mas a Federação provavelmente já aprendeu que é isso que os imperiais fazem. O inimigo provavelmente preparou unidades para cercar esses pontos fortes. Nesse caso, é quase certo que haja um segundo escalão aguardando atrás do primeiro inimigo, robusto e pronto para avançar. Poderia até haver forças aerotransportadas inimigas prontas para serem lançadas em profundidade atrás de nossas linhas. Se tentarmos recuar e reconstruir as linhas defensivas enquanto o grosso do exército estiver imobilizado, o resgate provavelmente será impossível. No entanto, se simplesmente abandonarmos o exército principal e tentarmos reconstruir as linhas defensivas na retaguarda para proteger o que restou, as ondas inimigas serão muito mais fortes quando chegarem. Isso pode ser evitado? Onde poderíamos construir linhas defensivas? Mais importante ainda, como ganharíamos o tempo necessário para isso? A resposta a essas perguntas é óbvia. De qualquer forma que você olhe, é impossível. Diante do segundo escalão inimigo, que provavelmente avançará rapidamente, o único futuro possível que me vem à mente é o de nossa completa aniquilação. Um rolo compressor está vindo, que não nos dará tempo para reagrupar. Eles vão nos esmagar contra o asfalto. Tenho certeza de que ficaremos vermelhos o suficiente para eles. Caramba! Esqueçam o segundo escalão. E o primeiro? A artilharia deles está nos bombardeando com cerca de 100 projéteis por quilômetro de frente. Entrincheirar-se contra um inimigo assim mal permitirá que o exército principal consiga sequer retardar a primeira onda e as tropas de reserva, e em troca, perderá completamente qualquer resquício de mobilidade. Mesmo quando o general Zetor executava essas táticas com sucesso, ele atraía o inimigo, mantendo espaço para manobras, antes de finalmente contra-atacar. Agora que o inimigo tomou a iniciativa, a possibilidade de manobrar conforme nossa conveniência é uma ilusão. Mesmo que percebêssemos nossa situação e retirássemos, até onde poderíamos chegar? Vamos imaginar que recuamos corajosamente nossa linha defensiva e construímos uma formação final. A linha de frente serviria como ponto de descanso final para as forças amigas em retirada. Mesmo que conseguíssemos deter a primeira onda inimiga por pouco, imagino que seríamos completamente esmagados pela segunda onda, que teria permanecido aquecida durante todo esse tempo. O resultado não mudará. O exército imperial não pode detê-los de frente. Se tentarem, serão completamente aniquilados. Nossa única esperança é uma barreira de distância. A única opção para receber o ataque é pelo espaço. Afinal, por enquanto, o Império ainda possui uma zona de segurança de território ocupado que pode se dar ao luxo de abandonar. Agora, tem que ser agora. O exército tem que ser obrigado a se retirar imediatamente. Um retiro. Se quisermos evitar a aniquilação, precisamos desviar o poder do inimigo por meio de uma retirada tática, e então implementar a batalha aeroterrestre da melhor maneira possível, cortar completamente as linhas de comunicação e hostilizar as linhas de retaguarda, eliminar o poder do inimigo com repetidos ataques de interdição. Essa é a nossa saída. Até então, tudo parecia seguir uma lógica, mas a partir daí a mente de Tânia trava. Mas como? Sim, como? Quando se trata de como, até Tânia deve estar desesperada. Ela é uma oficial nomeada que concluiu o treinamento de Estado-Maior e lidera um Camp Group sob comando direto do Estado-Maior, além de ser uma tenente-coronel detentora da insígnia de assalto Asas de Prata. Sim, Tânia é muito importante. Mas ela também tem uma grande falha. Ela não tem autoridade para dar ordens. Ela provavelmente poderia emitir um parecer, seguindo os canais do Estado-Maior através do Coronel Lergen. Com tempo suficiente, ela provavelmente conseguiria interferir em todo o Comando Leste. Mas quando se trata de autoridade para comandar o exército diretamente, ela não tem nenhuma. Seus poderes discricionários aplicam-se no máximo ao Camp Group. Para qualquer coisa além disso, ela deve primeiro levar sua opinião aos superiores para aprovação e receber ordens em seu nome. Para situações de emergência em que isso seja muito complicado, disseram-lhe que ela tem praticamente carta branca para usar o nome do Coronel Lergen. Mas essa escala é simplesmente grande demais. O Coronel Lergen, naturalmente, é um dos membros de elite do Estado-Maior. Usando sua considerando o nome, não seria impossível transferir o Comando Leste. Com a ajuda do Coronel Uger, até mesmo uma manobra bastante precipitada poderia ser tentada. No entanto, estou rindo. Usar o nome de Lergen para assumir o comando e controle pode ser o cúmulo da imprudência, mas é insuficiente para causar um efeito tão desmedido quanto incitar a retirada de todo o exército. Não é suficiente. Se ela enviar um parecer ao Comando Leste agora, isso terá algum efeito a tempo? Fazendo essas perguntas a si mesma, Tânia resume rapidamente a situação. Eu acredito que também gozo até certo ponto da confiança do Comando Leste.
Suas realizações falam por si mesmas. E mais importante ainda, o grupo de combate Salamandra tem o apoio do General Zetor. Com o chefe de gabinete sênior, saber quem é o chefe provavelmente teria um efeito enorme. Ela provavelmente poderia esperar mais consideração do que o normal. Se o General Loudon estivesse presente e ela pudesse falar diretamente com ele, talvez fosse possível. Mas quem quer que tenha ficado no comando na ausência dele estará em estado de confusão. Será que realmente se pode esperar que descartem seus planos existentes em um momento tão crucial? A resposta não exige reflexão. É impossível, absolutamente inviável. Uma medida tão insensata seria impossível mesmo seguindo o conselho de um único tenente-coronel. E mesmo que eu conseguisse, de alguma forma, convencê-los à força, levaria muito tempo. Não seria muito melhor do que recorrer ao nome do coronel Lergen. Mesmo o tempo necessário para persuadir o general Loudon e contar com sua autoridade seria muito curto. Cada segundo agora é uma corrida contra o tempo. Será que a pessoa que o general Loudon deixou no comando durante sua ausência é capaz de tomar decisões assertivas? Talvez fosse até melhor agir por meio do general Zetor. Mas, infelizmente, Zetor está longe, na capital. Quanto tempo levaria para que a solicitação fosse feita pelos canais organizacionais? Para que a máquina burocrática a processasse rapidamente e para que o general Zetor reconhecesse a situação, investigasse as ordens necessárias e as emitisse pelos canais apropriados, impactando finalmente o Comando Leste? E nessa altura, quanta força de reserva e tempo restariam na frente de batalha para efetuar uma retirada? Que droga! De repente me dá uma vontade enorme de descontar minha raiva no mundo. Isso é razoável? Claro que não. Mas o que mais eu poderia fazer? Enquanto Tânia passa pelo processo de submeter um parecer e obter a aprovação dos superiores para investigar uma resposta, estaríamos perdendo um tempo precioso que jamais poderemos recuperar. Não seria rápido o suficiente. Nesse ritmo, não importa o que eu faça, não haverá tempo suficiente. O único caminho para evitar a destruição é agir imediatamente. Todo o exército deve se retirar completamente. Sem demora. Sem hesitação. Mas como? Eu sei o que precisa ser feito, mas como devo fazer isso? Tânia não tem autoridade para mobilizar as unidades do Exército Imperial no leste. Devo falar com aqueles que estão ao nosso redor e instar os sensatos a recuarem? Se eles agirem de forma fragmentada, no entanto, as chances de uma retirada organizada seriam duvidosas. Se uma unidade recuar e outra se entrincheirar, a coordenação ficará completamente comprometida. O caos total se tornará inevitável, o que pode até beneficiar o inimigo. Semear a discórdia seria um plano insensato, levando os homens a acreditarem que podem ser abandonados pelas forças amigas, o que poderia causar ainda mais falhas no controle. Então, que tal tentar persuadir o Comando Leste diretamente sem passar pelo Estado-Maior? Quais são as chances de sucesso? Agora, quando eles estão confusos sobre o que aconteceu com o General Loudon, e mesmo que eu conseguisse convencê-los, quanto tempo isso levaria? Quanto tempo isso nos atrasaria? Mesmo sem a presença do General Zetor ou do General Loudon, se ao menos houvesse alguém claramente no comando, talvez houvesse alguma esperança de convencê-los. Se houvesse alguém com a responsabilidade real de persuadir, essa pessoa seria capaz de agir em nome da organização sem hesitar. Mas o tempo necessário para levar uma organização a tomar uma decisão, em comparação com o tempo necessário para convencer uma pessoa, é exponencial. Em situações normais, dedicar tempo para persuadir a população em geral tem suas vantagens, mas em uma emergência, isso é um absurdo. É um processo muito indireto. Droga, se eu ao menos tivesse autoridade para comandar. Grito, rangendo os dentes em desespero e levando as mãos à cabeça. Uma organização é uma organização. E como organização, possui áreas em que se destaca e áreas em que apresenta deficiências. E se essa organização for um exército, ela possui autoridade e cadeias de comando. Em suma, para o bem ou para o mal, está sujeita a um sistema de controle. Mesmo para o exército imperial, que respeita a tomada de decisões independentes quando motivada por necessidade tática, a cadeia de comando oficial é extremamente importante. A legitimidade processual é algo admirável, mas quando parece que esses procedimentos levarão à morte, só nos resta lamentar. Tânia não tem influência suficiente para mover uma organização inteira. Contanto que trabalhe através do Estado-Maior, ela pode exercer influência no leste por meio de seus superiores. Até mesmo perder tempo dando voltas em círculos é um desperdício. Isto é uma crise. Emitir um alerta urgente ao general Zetor seria provavelmente a maneira mais rápida em termos de vias oficiais, mas Tânia pouco pode fazer além de lamentar amargamente a situação em que se encontra. Provavelmente devemos nos preparar para o pior. Em uma batalha de grande escala, as comunicações certamente serão um caos. E eu prefiro evitar um jogo de telefone sem fio. No pior cenário, se a confusão no Estado-Maior for grande, há uma chance de a mensagem não chegar tão cedo. Mesmo que as coisas corram bem, percebo que levaria muito tempo. Sem falar que a perspectiva de ficar jogando telefone sem fio durante esse caos é angustiante. Independentemente de quão correto e bem-intencionado eu tente ser ao expressar minha opinião, não há garantia de que ela chegará às pessoas acima de forma precisa e oportuna. Em momentos de caos em particular, não é incomum que até mesmo mensagens de vital importância se percam. Este é um dos pontos fracos de uma organização. Mesmo que as informações apropriadas sejam enviadas da linha de frente em uma emergência, o processamento adequado dessas informações depende da disponibilidade da infraestrutura de apoio no momento. Para alguém como Tânia, que respeita a lógica, isso parece totalmente incompreensível. Mas sua própria experiência de que tais coisas acontecem é vívida demais para que ela negue. Ela não entende, mas pelo menos aceita. Nesse ponto, porém, os pensamentos de Tânia chegaram a um beco sem saída. Então, o que devo fazer? Seguir as regras e depois sentar e assistir à destruição?
Assistir enquanto o velho mundo é manchado de vermelho? E o que aconteceria comigo então? Só a morte mais cedo ou mais tarde. Nesse caso, no mínimo, em vez de escolher a morte, alguém poderia culpá-la por escolher lutar, mesmo com a mais remota esperança de sucesso? Considere isso uma evacuação de emergência. Afinal, ela está praticamente se afogando. Quem poderia culpá-la por se agarrar a uma prancha e infringir ligeiramente as regras? Refletindo melhor, ao salvar a mim mesmo, eu poderia também salvar o Império. Por que hesitar? Que necessidade há de me prender a medidas oficiais? Tudo bem, que assim seja. Se a necessidade justifica os fatos, então contornar a legitimidade processual não seria a única opção. Aliás, a única escolha possível. Pensa, murmuro para mim mesmo, tentando organizar meus pensamentos dispersos em algo útil. Há uma saída. Tem que haver. Resumindo, em vez de afundar com o navio, preciso que o exército do leste se retire. Então, preciso ignorar a cadeia de comando e movimentar o exército por conta própria. Sim, faz sentido. Sim, mas espere. Dê um passo para trás. Preciso mover algo que não posso mover. Não tenho autoridade para movê-lo. Se o problema é de autoridade, por que não simplesmente ignorar a autoridade? Em outras palavras, falsificar ordens. Por que não falsificar ordens, fazer o exército se movimentar e depois obter aprovação retroativa? Hahaha. Rio cinicamente da minha loucura. Mesmo desviando tanto do caminho, a chance de sucesso seria apenas ligeiramente superior a zero. Ainda assim, logicamente existe uma chance. Mais do que zero se feito corretamente. É aí, porém, que noto meu primeiro obstáculo. Como vou enganar o Comando Leste e passar ordens falsificadas por eles? E se o General Loudon sair ileso? Fazer isso mergulharia nossas forças no caos? No âmbito local, talvez eu consiga encontrar uma solução. Com o campo de batalha em caos, falsificar as chamadas ordens, ou talvez distorcer sua interpretação, poderia ser disfarçado com algum grau de legitimidade. Em certa medida. Mas esse é o problema. Não importa o que eu faça, só consigo ir até certo ponto. Não é tão, se o Comando Leste perdeu as comunicações ou a própria ordem militar está em desordem. Seria realmente possível fazer com que todas as unidades no teatro de operações recuassem com base em ordens falsificadas? Parece uma possibilidade muito remota. Mesmo confuso, um exército é um exército. A ideia de que o comando iniciaria imediatamente uma retirada completa com base em uma única ordem falsa é risível. Talvez não haja mais esperança, afinal. Chegou a hora de Tânia usar a criatividade. Esqueça as ordens falsificadas. Que tal se ela invadir o Comando Leste? Remover à força e fisicamente todos os que têm patente inferior a oficial de Estado-Maior e começar a emitir ordens em nome do Comando Leste? Não seja ridículo. Isso seria ainda mais impossível. Assumir o controle para emitir ordens falsas seria o mesmo que convidar fogo amigo para o meio de uma crise já existente. E seria impossível justificá-la com base nas intenções e nos resultados posteriormente. Pelo que Tânia sabe, mesmo em casos excepcionais como o de Bruce M. secando Strays, é da natureza das Forças Armadas serem precipitadas quando se trata de cortes marciais. M. Secandry salvou sua coluna da crise de um comando aniquilado e ainda assim quase foi submetido a uma corte marcial por isso. Se Tânia causasse a aniquilação por conta própria, não haveria desculpa. Se a ordem de retirada for uma medida absolutamente necessária, o general Zetor provavelmente entenderia. Eliminar um comando inteiro, no entanto. Espere. Ao organizar seus pensamentos, Tânia encontrou uma pista. Se o que é necessário, o general Zetor entenderá o que é necessário. Isso é evidente por si só. Zetor é um pragmático nato. Provavelmente não apreciaria que a ordem militar fosse perturbada, mas se for necessário pensar de forma independente, desde que eu consiga manter meu desvio dentro dos limites do que ainda pode ser aprovado posteriormente, ele provavelmente o perdoará. Então ele perdoaria de bom grado o uso do seu nome para emitir ordens? Um oficial de campo que usa indevidamente o nome de um general. Normalmente isso resultaria em pena de morte por fuzilamento, mas se a necessidade assim o exigir, espera-se que o Estado-Maior tolere tal engenhosidade. Mas, é claro, não se pode ter certeza. No entanto, se Zetor se comportar como razoavelmente esperado, essa possibilidade existe. Certo. Então, o que devo fazer? Como posso emitir uma ordem de retirada, uma que as pessoas acreditem, usando o nome do general Zetor? Como faço para que pareça legítima? Algum tipo de artifício. Enquanto meu cérebro busca desesperadamente por possibilidades, me vejo resgatando a lembrança de uma conversa tola que ouvi certa vez, algo que descartei como uma piada. Foi num dia em que o general Rudersdorf ainda estava vivo. Mas sobre o que era? Sim, é isso mesmo. Resgato a memória do fundo da minha mente. Tânia sabe que vários planos do general Zetor relacionados à defesa no leste foram guardados em um cofre. São planos de contingência, pouco mais que anotações. O importante, porém, é que anotações preparadas pelo próprio general Zetor foram armazenadas no cofre do Exército do Leste, incluindo aquelas elaboradas partindo do pressuposto de uma retirada total, em outras palavras, baseadas em certo sentido, nos mesmos eventos de hoje, embora as medidas necessárias sejam apenas esboçadas de forma superficial. São planos escritos de próprio punho pelo general Zetor. Agora, se eu conseguisse convencer o Comando Leste de que os superiores ordenaram que seguissem esse plano, e por precaução, preciso organizar tudo de um jeito que não levante suspeitas, caso o general Loudon esteja vivo. Sim, acordos. Acordos, que piada. Enquanto meu cérebro tenta encontrar alguma possibilidade, qualquer coisa, me lembro de algo que o general Zetor disse certa vez em tom de brincadeira. Posso preparar uma posição para você se estiver interessado. Posso, no mínimo, te promover a um cargo de funcionário sênior. Como respondi naquele dia? Devo ter recusado. Mas Zetor estava me oferecendo o cargo de inspetor. Bem, pelo menos foi oferecido.
Tenho grandes expectativas em relação a você. Tenho certeza de que isso é motivo de orgulho para você, disse o chefe de Tânia. Mas como ela respondeu? Assim, é verdade. O leste, de todos os lugares. Há algo que eu possa fazer pela frente oriental além de também abandoná-la? Acredito que essa foi a minha resposta. Nesse caso, há pelo menos alguma margem para argumentar que eu possuía as qualificações adequadas. E enquanto houver uma brecha, basta forçá-la a passar. Essa é a base para se conseguir o que se quer em qualquer organização. Levanto a cabeça. Este é o caminho. Por mais estreito que seja. Uma manobra ultrajante. Usar as anotações do general Zetor como moeda de troca para falsificar sua assinatura e forçar a retirada do exército sob autoridade duvidosa. É um caminho tortuoso, não consigo evitar um certo desdém. Mas pelo menos é uma saída. No entanto, eu balanço a cabeça em sinal de reprovação. Não é suficiente. Ainda não. Mesmo que o general Zetor dê sua aprovação posteriormente, isso é assunto para um futuro distante. A questão agora, neste momento, é como emitir uma ordem com a autoridade do general Zetor. Que tal um adiantamento de capital? Alavancar as margens em um produto futuro. Em outras palavras, se eu pagar a dívida mais tarde. Claro, o problema é que não tenho meios de fazer isso agora. Com um suspiro, percebo que essa linha de raciocínio é, mais uma vez, um beco sem saída. Os exércitos se preocupam em preservar a cadeia de comando. Mesmo que Tânia afirme que são ordens do general Zetor, não haveria motivo para que não confirmassem sua alegação. Em outras palavras, Tânia sequer tem autoridade para apresentar ordens falsificadas. Talvez eu tenha que admitir que falsificar ordens está fora de questão. Mesmo que eu tente obter um empréstimo adiantado usando o bom nome do general Zetor, os controles organizacionais do Exército Imperial não são tão frouxos a ponto de me permitirem apresentar ordens em nome dele simplesmente porque o Camp Group está diretamente subordinado ao Estado-Maior. É o que acontece quando se administra tudo com mão de ferro. Existem diversas medidas em vigor para autenticar ordens adequadamente e verificar rapidamente sua validade. Obviamente isso faz sentido, já que não queremos que o exército inimigo possa usar chamadas falsas ou ordens adulteradas para interferir nas operações e semear confusão. Mesmo que tentasse fazer passar as ordens pelo general Zetor, se lhe pedissem provas, a Tânia do presente ficaria completamente perdida. Portanto, Tânia só pode erguer os olhos para o céu e lamentar a situação atual. Algo repentinamente chama minha atenção. Tânia dos dias atuais? Mas, e em outros momentos? E quanto ao passado? De repente, uma luz se acende na minha cabeça. Ainda pálido como um fantasma, com uma mistura de esperança e desespero, saio correndo da sala. Meus pés me levando até o escritório onde fica o cofre com os documentos confidenciais do batalhão. Depois de expulsar o guarda da sala, começo a vasculhar o conteúdo do cofre por conta própria. Assim que encontro o que procuro entre os documentos, meu rosto se ilumina com um sorriso quase convulsivo. Está aqui. Ainda está aqui. O código especial para a unidade de escolta do general Zetor. Este é, na prática, o código cifrado privado do general Zetor. Se uma mensagem criptografada desse tipo chegasse em nome do general Zetor, até mesmo Tânia teria dificuldade em acreditar que alguém não envolvido soubesse o código. E eles ainda o têm em mãos. Chaves como esta, para uso único, raramente são atualizadas, e nossa unidade só foi oficialmente designada como força de escolta em Udoa recentemente. Em Udoa, Tânia e os outros frequentemente interrompiam as ordens do general Zetor, devido ao hábito dele de tomar a iniciativa. Naquela época recebemos autorização oficial para comunicações, sob a premissa de que retransmitiríamos mensagens entre o general Zetor e o comando. A autorização da unidade do primeiro-tenente Grants, como força de escolta direta do general Zetor, era a mais recente. Será que as cifras relacionadas foram atualizadas no Oriente? Assim como as cifras de uso único, teoricamente, o risco de serem decifradas é extremamente baixo. Depois de distribuí-las, será que eles se dariam ao trabalho de alterá-las sem motivo? E ainda nem as recolheram de nós? Há motivos para acreditar que os códigos ainda são válidos. Além disso, embora a cifra possa ser frágil por si só, também podemos usar o nome do coronel Lergen como documentação complementar. Isso é suficiente, a chave para falsificar ordens do Estado-Maior. Devo falsificar ordens do general Zetor, forçar o exército imperial a uma retirada completa e redirecionar o ataque inimigo para o espaço vazio. Não é impossível. Em outras palavras, ao emitir uma mensagem forte, criptografada e de uso único em nome do general Zetor, e usando o nome do coronel Lergen como apoio adicional. Isso pode ser feito. Meus olhos se arregalam. Só consigo fazer isso uma vez, mas posso mover o exército inteiro. E se tudo correr bem? Talvez, só talvez. Se tudo correr bem, se tudo for perfeito, o exército imperial escapará da destruição pelas mãos do exército da Federação, escapará das garras da ruína. Um desejo? Sim, mas esse desejo tem uma chance de se tornar realidade. Eu sei das probabilidades, mas estou disposto a correr esse risco, porque sei que é um risco que vale a pena correr. No fundo do meu cérebro superaquecido, a possibilidade de escapar de uma aniquilação horrível tornou-se real, como um farol de luz. Com esse raio de luz brilhante em mãos, posso finalmente confrontar o desespero que se aproxima. Mas, seguindo essa lógica, paro por aqui. Uma coisa é poder, mas poder e dever são argumentos diferentes.
Fazer isso implicaria assumir o nome de um oficial superior, falsificar ordens escritas, enganar o Comando Leste e reposicionar o exército arbitrariamente. E justamente quando o inimigo está lançando um ataque em grande escala, eu seria executado por um pelotão de fuzilamento sem espaço para discussão. Pergunte a quem quiser, pense o que quiser. Não haveria espaço para desculpas após um ataque desses. Mas é possível. É uma loucura. Vai contra todo o bom senso. Mas pelo menos, dentre todas as opções disponíveis para Tânia no momento, este é o único que presta. Como funcionário da empresa, essa é uma atitude proibida. É horrível só de pensar nisso, para alguém como eu, com os valores de um cidadão comum e sensato. Por quê? Porque eu. Por que eu tenho que fazer uma coisa dessas? Eu gemo. Falsificar pedidos? Eu? A única pessoa que pode fazer isso agora sou eu. Se eu estragar tudo, um pelotão de fuzilamento estará me esperando. Mas se eu não tentar, provavelmente serei morto pelo inimigo. E se eu enganar o exército provavelmente me matará de verdade. Para sobreviver, preciso lutar, mas as consequências serão extremamente perigosas. No exército regular, as ações tomadas para perturbar a cadeia de comando são crimes graves. Mesmo que eu lide com tudo perfeitamente, é improvável que eu não seja punido de alguma forma. Será que vou mesmo fazer isso? Eu já me convenci disso uma vez. É uma evacuação de emergência. Mas, depois de analisar o que isso realmente significa, há muitas nuances. Como um bom funcionário, não consigo evitar a hesitação, a preocupação e o conflito interno. Estou com dificuldade em organizar meus pensamentos. Mesmo sabendo que é uma tolice, continuo quebrando a cabeça tentando pensar em outra solução. Por quê? Por quê? Por que nunca sou recompensado? Por que sendo tão sério, tão bom e tão íntegro? Certamente é a mão maliciosa de X em ação. Maldito seja o ser X. Não duvido nada que aquele desgraçado fosse capaz. Mas o que é ainda mais deprimente é pensar que isso pode não ser obra de uma entidade sobrenatural maliciosa, afinal. Talvez seja apenas ficar sentado saboreando o doce mel da desgraça alheia enquanto um mundo cheio de intenções maliciosas faz seu trabalho sujo. Será que é isso que está acontecendo? Eu juro, isso vai custar caro. Não que Tânia jamais invejasse alguém por se deleitar com o sofrimento alheio. Afinal, as pessoas são livres para pensar o que quiserem. Tânia respeita a liberdade. Contudo, ela também é completamente livre daquele tipo de romantismo perverso, beirando o masoquismo, que a levaria a aprovar uma entidade maliciosa criando um ambiente simplesmente para o sofrimento alheio. Por isso, seus pensamentos, agora abalados pela dúvida, indignação e contradição, são capazes de superar padrões que ela teria seguido rigorosamente em tempos normais. Se for a única opção, a única coisa a ser considerada, então não será a escolha certa? Como reinterpretar ordens? Um ligeiro desvio do que é defensável. Talvez, falsificar pedidos até seja bom para minha carreira. Tânia, que preza pelo interesse próprio e vê seus subordinados como meros escudos humanos. Tânia, a boa crente na racionalidade, que valoriza o crédito pessoal, prepara-se para agir em direta oposição à lei militar. Ainda estou hesitante, mas isso é natural. Mas, enquanto Tânia hesita, o tempo está passando. A triste verdade é que quanto mais ela demora para tomar uma decisão, mais coisas se perdem. Um atraso de alguns dias poderia significar dezenas de milhares de soldados transformados em carne moída. E o mais importante, o futuro dela poderia ser comprometido para sempre. Inaceitável. 3. Bruce M. Secandus. Bruce M. Secandus era um oficial de comunicações da Marinha dos Estados Unidos. Após um tiroteio dizimar o almirante, o capitão e quase todos os outros oficiais superiores a bordo de seu navio, M. Secandus assumiu bravamente o comando, emitindo ordens no lugar do almirante falecido. E por isso, ele quase foi levado à corte marcial por violar as regras. Ou será que agiu com sabedoria e corretamente? No fim, M. Secandus recebeu a medalha de honra. Tânia diz não ao vermelho. Melhor morta do que vermelha. Existe totalitarismo, e existe totalitarismo. Imagine viver num pesadelo sob a cortina de ferro, elogiando o partido como se ele estivesse sempre certo. Não contem comigo. Se nada for feito, vamos perder esta guerra, minha vida e meus bens estarão em perigo. E mesmo que eu sobreviva, a cortina de ferro estará à minha espera. Talvez eu possa desertar. Naturalmente, esse seria o plano. Prefiro ficar o mais longe possível desse regime totalitário opressor. Mas isso é apenas um desejo. Apenas o que eu espero que aconteça. Em um espírito de altruísmo e livre-arbítrio, como libertário amante da liberdade, agora é a hora de evacuar. Digo a mim mesmo, eu tenho que fazer isso. Essa é a minha única opção. Por quê? Como? Que diferença faz? Quem se importa se é injusto? Puxando os cabelos, percebo mais uma vez que num mundo como este, onde alguém tão bom e correto como eu não é recompensado, a ideia de um mundo justo é um absurdo. Deixando de lado os últimos resquícios de hesitação, comprometo-me totalmente a me reerguer com meus próprios esforços, num glorioso ato de autossuficiência. Chegou a hora de encarar a realidade. Direitos humanos esplêndidos, o belo Estado de Direito, o ideal de um mundo justo. Esse é o tipo de mundo ao qual pertenço. Mas fui arrancado desse mundo pelo ser X e enviado para este lugar absurdo, cheio de maldade, onde minhas próprias perspectivas de carreira são constantemente destruídas pela guerra. Como uma boa cidadã moderna, Tânia sempre se orgulhou de ser introspectiva e autocontrolada. Mas a crença de Tânia de que essa é a sua qualidade tem sido a sua fraqueza. Aguarde e espere. Aguarde e espere ser X. É verdade, eu fui bonzinho demais até agora. Eu sempre soube que era uma pessoa boa demais, mas recebi um lembrete doloroso disso. Eu me orgulhava de ser bom, fiel e civilizado, de seguir as regras. Mas, no fim das contas, esse profundo respeito pelo crédito, o amor pelo mercado e o orgulho de ser fiel como pessoa são corretos demais. Resultado de ter nascido numa época em que, historicamente falando, a violência diminuiu a ponto de se tornar rara.
Quando se trata de realizar uma evacuação de emergência, percebo agora, lá no fundo, que momentos incomuns exigem soluções incomuns. Protegerei o mundo e os meus direitos, e farei isso por mim mesmo. O primeiro-tenente Grants havia se tornado um oficial veterano em algum momento. Convocado com urgência para o centro de comando, Grants sabia que isso não podia ser bom. Além disso, passando tempo suficiente no campo de batalha, você acaba aprendendo uma coisa ou outra pelo rádio. Momentos atrás, tudo era tranquilo, e havia até quem fizesse piadas, mas agora o rádio fervilhava com conversas sobre a guerra. Até o mais tolo perceberia que as tropas estavam sendo preparadas para a batalha, enquanto algumas forças amigas que ainda não haviam assimilado completamente a situação talvez precisassem de um empurrãozinho para entrar em ação. Preparar-se para o combate era tão natural quanto respirar para Grants. Tudo o que restava era ir ao centro de comando, receber suas ordens e executá-las. Em tempos de crise, a única coisa a fazer era ir para a linha de frente e enfrentar a crise de frente. Essa era a percepção de Grants sobre seu próprio papel e a prova de sua confiança tanto em si mesmo quanto em seu superior. Contudo, naquele dia, tal como naqueles dias confusos do seu primeiro mandato, apesar de estar no centro de comando, Grants não tinha certeza do seu papel. Mas isso era inevitável. Quando viu a tenente-coronel Tanya von de Gurechaff à sua espera, ela parecia diferente. Nunca a vira assim, com o rosto vermelho, os olhos a brilhar e a olhar para ele como se estivesse à beira do desespero. Eu te convidei para conversar com você e fazer um pedido. A superiora de Grants balançava-se desconfortavelmente, como se estivesse enfrentando algum conflito interno, mas seus olhos eram penetrantes e lúcidos. Em todo o seu tempo agitado no exército, Grants nunca, jamais, nem uma única vez vira algo assim. A situação era estranha. Quero que você entenda que assumo total responsabilidade pelo que estamos prestes a discutir, entendeu? Perguntou a tenente-coronel de Gurechaff, sorrindo. O jeito como ela o encarava deixou Grants sem palavras. O que é isto? O que está acontecendo? Os olhos de Grants percorreram instantaneamente a sala, voltando-se para o Major Weiss e o primeiro-tenente Cerebriacol, que também estavam presentes. Mas eles apenas o encararam, aguardando uma resposta. Incapaz de suportar a situação por mais tempo, Grants finalmente falou diretamente com o tenente-coronel de Gurechaff. Coronel, não entendo do que se trata. O que ela estava fazendo, num momento como esse, quando os combates já estavam começando em toda a frente de batalha? Algo parecia estranho. Os superiores definem a direção, e nós apenas fazemos o nosso melhor. Sempre foi assim. O que ela quis dizer com consultar? Reprimindo a sensação desagradável que ameaçava dominá-lo, Grants, para sua própria surpresa, questionou diretamente a tenente-coronel, com a voz carregada de cautela. Sobre o que será que há para conversar? Quero confirmar algo com você. Em resposta, a tenente-coronel voltou seus olhos azuis para o confuso Grants. Um tom de súplica chegou a aparecer em seu olhar. Primeiro-tenente Grants, o senhor era responsável por uma unidade de escolta sob o comando do general Zetor, correto? Tenho quase certeza de que ainda não foi atualizado, mas o senhor ainda tem seu código de criptografia daquela época? Se você se refere à chave, sim. Contanto que não tenha sido atualizada, acho que ainda deve ser válida. Que bom. Nesse caso, podemos começar. Começou. Assim que o tenente-coronel de Gurechaff pronunciou a palavra, Grants teve certeza de ter visto os lábios dela se curvarem em um sorriso. Do outro lado daquele sorriso, Grants ainda só conseguia se perguntar o que tudo aquilo significava. Coronel, desculpe, ainda não entendi. Não é nada muito difícil. Gostaria que você lesse esta ordem. Por que ele? E não o Major Weiss, que era o próximo na linha de comando. Grants pegou o pedaço de papel, apesar das dúvidas. Era um formulário operacional. Grants estava acostumado a ver aquele formato com sua caligrafia rabiscada. Há encomendas? Com isso, Grants voltou sua atenção para o que estava escrito ali dentro. Para Inspetor-Chefe da Região Leste, Comando Leste. De Chefe do Estado-Maior de Estratégia, Coronel Lergen. O Inspetor-Chefe da Região Leste deve transmitir imediatamente um plano de resposta com base nas ordens existentes. 2. O Comando Leste deve confirmar as instruções do chefe de gabinete do General Zetor usando blocos de anotações descartáveis específicos. 3. O Comando Leste deve exercer o máximo sigilo em relação a este assunto. A Operação Aurora exige a maior cautela. Para o Exército Oriental. De Inspetor-Chefe da Região Leste Zetor. De acordo com as diretrizes do Estado-Maior, baseadas nas ordens de 10 de setembro de 1927 do General Feldmarschall Rudersdorf e do General Zetor, a composição do Estado-Maior do Exército Oriental é a seguinte. A mensagem a seguir foi transmitida por ordem do General Zetor. Item em relação à situação atual. A ofensiva de inverno lançada pelo Exército da Federação é um ataque em ondas com múltiplos escalões, visando profundidade operacional. O inimigo provavelmente espera destruir nosso exército de campo. Item resposta. Toda a linha deve recuar estrategicamente e reconstruir as linhas defensivas. As unidades não devem ficar atoladas em pontos fortes defensivos existentes. Priorize a manutenção das linhas de comunicação e a defesa contra os avanços inimigos sempre que possível. Item pedidos. 1. Todas as unidades da frota aérea destacadas no leste devem dedicar toda a sua força para alcançar a superioridade aérea. 2. O plano defensivo lacrado número 4 deve ser aberto e implementado imediatamente. 3. O do 103º Batalhão de Magos Aéreos, parte do Grupo de Combate Lergen e subordinado diretamente ao Estado-Maior, deve ser destacado. E o Grupo de Combate Salamandra deve ser formado em torno desse batalhão. Todos os magos aéreos no leste devem dar apoio total e prioritário ao Grupo de Combate Salamandra. 4. As ordens de morte no local estão suspensas. A liberdade de avançar ou recuar com base no julgamento tático deve ser delegada a todas as unidades.
5. O inspetor-chefe do Leste Salamandra deve enviar o Camp Group Salamandra para o combate aéreo. O conteúdo da ordem refletia a situação atual da guerra. Grants podia ver isso. Após a leitura, porém, Grants voltou seus olhos ao conteúdo mais uma vez. Ao reler o texto, examinando cada palavra com atenção, Grants logo percebeu, embora a contragosto, que nem tudo ali fazia sentido. O que é isto? Qual o significado disto? Uma ordem datada de 10 de setembro de 1927? Do inspetor-chefe do Leste? E por que Lergen Cap Group? Grants não diria exatamente que estava familiarizado com o exército oriental e com os assuntos de pessoal do Estado-Maior. De um ponto de vista um tanto distante, Grants se considerava, no fim das contas, um oficial de campo que já havia enterrado completamente seus desejos de ascensão em um canto isolado do campo de batalha. Uma fera diferente de oficiais de alta patente como o tenente-coronel de Gurechaf e o general Zetor. Ele se considerava alguém na base da pirâmide, que cumpria as ordens de seus superiores. Mas essa história de um Camp Group de Lergen, e de um inspetor-chefe do Leste, de quem ele nunca tinha ouvido falar, usando o Camp Group de Salamandra. Como oficial fundamental, essas ordens não eram fáceis de engolir. Somos o grupo de combate Salamandra. Não consigo imaginar o general Zetor cometendo um erro desses. Será que ele realmente daria uma ordem como essa? Lergen Camp Group era um nome falso usado quando o Salamander Camp Group foi enviado para o Leste. Até Grants sabia disso. Mas não havia necessidade de formar um novo Salamander Camp Group. Eles já estavam lá. Isso não faz nenhum sentido, não é? Disse Grants, passando a ordem para o Major Weiss, que estava sentado ao seu lado. Seria esse o motivo de estarem reunidos ali? Pensou ele. Nada disso faz o menor sentido. Isso foi enviado pelo Estado-Maior? Será algum tipo de engano? Não exatamente, disse o tenente-coronel com um tom um tanto deliberado. Bem, então começou Grants querendo saber aonde seu superior queria chegar e sem querer, soando um tanto acusatório. O que exatamente você está querendo dizer? Grants esperava uma resposta imediata. Como oficial, a tenente-coronel de Gurechaf às vezes o testava, mas nunca hesitava em explicar. Mais importante ainda, ela era do tipo que falava direta e claramente com seus subordinados, que compartilhava prontamente a essência de uma situação. Em outras palavras, falar sobre o que era necessário. Esse era o tipo de oficial superior que Grants sabia que ela era. Não apenas Grants. Ele tinha certeza de que o Major Weiss e o primeiro-tenente Cerebriacol também compartilhavam dessa opinião. Então, por que agora, de todos os momentos? Em uma situação tão urgente? Por que emitir essa ordem bizarra? E depois de falar sobre o livro de códigos do general Zetor, os pensamentos de Grants congelaram subitamente. Livros de códigos? Do general Zetor? Grants lembrou-se do que seu superior havia dito antes. Eu o convidei para conversar com você e fazer um pedido. Quero que entenda que assumo total responsabilidade pelo que vamos discutir. A princípio, ele não havia entendido o que ela queria dizer. Mas agora Grants começou a se perguntar. O estranho pedaço de papel que a Major Weiss encarava confusa. Grants não fazia ideia do que significava, mas parecia que ela estava falando com ele não para dar ordens, mas para consultar sobre algo pelo qual a própria tenente-coronel de Gurechaf se responsabilizaria. Após ter refletido bastante sobre o assunto, Grants sentiu um desconforto na garganta. Começou a falar, quase certo de que ela negaria o que ele estava prestes a dizer. Espere um segundo. Coronel, não pode ser. Com a confusão transbordando de cada poro, Grants voltou a olhar para sua superiora, quase suplicante. Ela sentiu levemente, finalmente respondendo como ele desejava, embora a resposta fosse diametralmente oposta ao que ele esperava. Tenente Grants, parece que sua imaginação descobriu a verdade. Por favor, criptografe a última transmissão e entregue-a imediatamente ao Comando Leste em nome da companhia de escolta do general Zetor. O quê? O Major Weiss e o primeiro-tenente Cerebriacol exclamaram em perfeita sincronia, boquiabertos. Se não fossem as circunstâncias, Grants talvez tivesse rido e perguntado se eles haviam coreografado a reação. A ordem que Grants acabará de receber, no entanto, não era motivo de riso. Coronel, o senhor está dizendo? O senhor quer dizer? Sim, e daí? Isso seria falsificar ordens. E falsificar o nome do Coronel Lergen. Não exatamente. O Coronel Lergen já está a bordo. Coronel Lergen, está a bordo? Com tudo isso? Não, apenas com a sua parte? Exatamente. Eu falsifiquei as ordens. Estou propondo que forneçamos as ordens abaixo ao exército em nome do general Zetor. Grants ficou paralisado. A declaração do tenente-coronel de Gurechaf não deixava margem para dúvidas. O Major Weiss, por sua vez, pareceu surpreso, finalmente entendendo do que se tratava. Ordens falsificadas? Ele gritou. Enquanto o Major Weiss gritava de surpresa e começava a se levantar, eu o detive com um olhar penetrante. Fiz contato visual com cada um dos meus subordinados na sala. O Major Weiss está confuso. O primeiro-tenente Grants, embora ainda perplexo, compreende a situação e parece ter discernimento suficiente para ouvir meus argumentos. O rosto do primeiro-tenente Cerebriacol demonstra uma leve mistura de hesitação e compreensão. Certo, digo, assentindo com a cabeça. O Major Weiss é sério demais para entender isso. O primeiro-tenente Grants, que tem alguma experiência na companhia do general Zetor, está mais bem preparado. E meu ajudante confia em mim. Está a correr melhor do que o esperado. Suponho que alguém tão fiel e sábio quanto eu seja abençoado com o chamado magnetismo natural. Mesmo em uma crise, me orgulho da minha capacidade de explicar as necessidades dos negócios. Bem, eu escolho minhas palavras. A essência da persuasão não é impor. O ponto crucial é obter concordância. Afinal, esta não é uma ordem baseada em autoridade. É precisamente porque esta não é uma situação em que a obediência a ordens adequadas possa ser dada como certa que obter a concordância dos meus subordinados é tão importante.
Por isso, é praticamente o primeiro passo na arte da negociação, mas começo por pegá-los um pouco desprevenidos, destacando propositalmente porque uma medida tão drástica precisa ser tomada. Nosso exército está à beira da aniquilação. Ressalto que estamos em crise. Faço uma breve pausa para permitir que o Major Vaz assimile o que eu disse, antes de repetir a mensagem para enfatizar a importância de que eles entendam. Entendeu, Major? Nosso exército está prestes a ser destruído. Destruído? Isso mesmo, Major Vaz. O exército da Federação lançou um ataque em toda a frente, como você já deve ter ouvido. Nos disseram que aconteceria na primavera, no mínimo, mas olha ao redor. Fomos pegos completamente de surpresa, não concorda? Faça com que eles digam sim. Não precisa ser nada grandioso, mas essa é a técnica. Ao fazê-los concordar com algo, qualquer coisa que saia da sua boca, simplesmente concordar com a opinião do outro, eles estarão inconscientemente dando os primeiros passos na sua direção. Sim, isso é verdade. Mas por que isso significa que temos que falsificar pedidos? Porque é necessário, digo, encarando diretamente a Major Vaz com uma voz firme que ela espera que transmita confiança. O objetivo do inimigo é atacar nosso exército. Após apresentar a crise e obter a concordância deles ao enquadrá-la como se estivéssemos sob ataque surpresa, apresento em seguida o verdadeiro objetivo do inimigo, a aniquilação do exército de campo. Você entendeu? Olho ao redor da sala. Os 3 policiais ainda estão confusos, mas parecem estar ouvindo o que ela está dizendo. Para facilitar a compreensão, apresento um exemplo específico de um sucesso passado deles como um estudo de caso assustador do que o futuro reserva. Em outras palavras, nosso exército de campo está agora praticamente na mesma posição em que o exército de François se encontrava quando foi cercado na frente do Reno. Embora não seja certo, há uma grande possibilidade de que algo tenha acontecido ao general Loudon. No mínimo, o comando oriental caiu em completa confusão. O general Loudon não está no comando. É como se... Sim, o senhor se lembra, não é, Major Vaz? Do que fizemos no Reno. Depois de decapitar o inimigo, os soldados inimigos restantes ficaram como ratos numa ratoeira. Operação Porta Giratória. Foi uma esplêndida demonstração de força por parte do exército imperial contra as forças de François. Embora de natureza diferente, esses profissionais consumados, os imundos comunistas do exército da Federação, agora visavam, por meio de artes igualmente temíveis, esmagar literalmente o exército de campo imperial que estava posicionado ao longo da frente oriental. O que aconteceu no Reno não se compara em escala ao que o inimigo está agora a fazer. Se não nos retirarmos imediatamente, as mandíbulas do inimigo vão engolir-nos por inteiro. Batendo com o mapa na mesa, continuo. Veja bem, temos apenas algumas unidades de reserva na retaguarda. Se nossa força principal entrar em colapso, ficaremos totalmente vulneráveis. A defesa será inútil. Espero que minhas próximas palavras pareçam persuasivas. Pense no que aconteceu com a República depois que ela perdeu seu exército de campo. Encaro cada um dos meus subordinados, um por um, fixando o olhar em seus olhos. Por fim, falo com o primeiro-tenente Grants, insistindo para que ele se lembre. A República também perdeu seu exército de campo em um único golpe, e o que se seguiu foi uma tragédia. Você discorda? O primeiro-tenente Grants, engole em seco e acena com a cabeça. Depois que a República perdeu sua força principal, sua linha desmoronou como uma pedra rolando ladeira abaixo. Nem precisamos avançar até a capital deles. É isso mesmo, confirmo. Aquele foi um dia glorioso para nós. Você realmente quer ver o que acontece quando for a nossa vez e a situação se inverter? A resposta é quase certamente um não unânime. Não precisa ser muito, mas faça com que eles concordem com frequência e repetidamente. Usando isso como argumento, começo apresentando minha própria percepção de perigo. Nossa vitória na frente do Reno foi conquistada ao decapitar o comando inimigo e destruir seu exército de campo. Você também sabe disso, não é, Major Vaz? Bem, isso é. Sim. Afinal, o Major Vaz, o primeiro-tenente Grants, o primeiro-tenente Cerebriacol, todos estavam lá com Tânia, os que giravam a porta giratória para cercar e aniquilar o exército republicano francês. A aniquilação. Depois disso foi como ceifar um campo vazio. Sim, os remanescentes se entrincheiraram nas colônias, onde continuam a resistir, mas, para todos os efeitos práticos, a República caiu como nação. Sem o exército de campanha, continuar a guerra é impossível. Por isso é preciso preservar o exército de campo. Meu ajudante, que é o mais próximo de mim, foi o primeiro a perceber essa lógica implícita. E na prática, o exército oriental é o maior do império. Se perdermos isso, seremos capazes de nos reagrupar em curto prazo? De jeito nenhum, Visha. Infelizmente não seria possível. Um exército é uma organização, bem diferente de uma turba com rifles. Poucos grupos precisam de uma base tão sólida para a construção de uma organização quanto um exército. Eles precisariam treinar novamente os reservistas recrutados, tanto oficiais quanto sargentos, antes mesmo de pensarem em enviá-los para o combate. E nem oficiais nem sargentos podem ser treinados da noite para o dia. Imagine então durante uma guerra mundial como esta. Embora seja verdade que os oficiais amadurecem rapidamente hoje em dia, com oficiais mais experientes caindo como moscas, espalhando-se como matéria orgânica pela terra junto com suas próprias entranhas e deixando os que ficaram para trás com o fardo restante. Esses veteranos produzidos em massa estão muito longe dos verdadeiros veteranos. Nessas circunstâncias, se perdermos o exército de campo destacado no leste, onde encontraremos pessoal para preencher as lacunas deixadas no quadro principal? Se conseguirmos disfarçar minimamente essas deficiências, será um milagre. Enquanto meu ajudante acena com a cabeça, o major vai se pronuncia perplexo. Tenente Cerebriacol? Nem você. Está louco? O exército está em perigo. E se o exército está em perigo, precisamos salvá-lo. Não seja louco. Falsificar ordens seria o verdadeiro perigo para o exército.
O primeiro-tenente Grants observa a troca de palavras com uma expressão nervosa no rosto, mas aparentemente não tem interesse em intervir. Do seu ponto de vista, ele provavelmente reconhece que o Major Weiss está certo, mas também não consegue refutar a necessidade apresentada pelo primeiro-tenente Cerebreacol. Será que ele próprio se deu conta disso? Sua reação demonstra que, como observador externo, o primeiro-tenente Grants reconheceu a lógica de ouvir e considerar o que Tanya tem a dizer. Por mais absurdo que possa parecer, ele pode ser persuadido. No momento em que isso fica claro, o Major Weiss, sem conseguir chegar a lugar nenhum com o primeiro-tenente Cerebreacol, faz outro apelo desesperado a Tanya. Coronel, por favor, reconsidere. Reunindo toda a bondade e sinceridade que consegue concentrar em sua voz, o íntegro Major Weiss implora. Guardarei para mim o que você disse aqui. Levarei isso para o túmulo. Só peço que siga os procedimentos adequados. Infelizmente, Grants parece estar sendo afetado pelo desespero de Weiss. Sim, por favor, coronel. Os dois homens sérios imploram em uníssono para que Tanya reconsidere. É inegável que eles estão falando por boa vontade e preocupação com Tanya, que na verdade está agindo de forma precipitada. Obrigado, Major Weiss. Igualmente, Tenente Grants. Fico feliz que vocês se importem tanto comigo. Primeiro, o consentimento. Depois, agradecimento, confiança e expressão de gratidão. Só depois disso começo a distorcer a lógica para os fins dela. Se algum dia eu tentar uma insurreição, saberei que posso contar com vocês dois, diz ela com um sorriso. Depois de tentar fazer seus rostos se contraírem com um sorriso exibido, dou de ombros. No entanto, o que estou abordando agora não é uma insurreição, nem mesmo um motim. Trata-se de uma evacuação de emergência. Nada mais, nada menos. A casa do vizinho está pegando fogo. Só estamos pegando a mangueira. Nada além disso. Coronel, o senhor está falando sério? Não importa como o senhor justifique isso. Estou são e sóbrio. Simplesmente sei que precisamos fazer o que precisa ser feito. Hesitação e angústia transparecem nos olhos desesperados do Major Weiss. No entanto, digo sussurrando a dura verdade em voz decisiva. Estou me repetindo, mas como as coisas estão, o exército está em perigo. Isso só pode significar o fim do império. Não há resposta, mas isso significa que também não há refutação. Deixando isso de lado por enquanto, volto a trabalhar no primeiro-tenente Grants, que está sentado ao lado de Weiss pensando em silêncio. Tenente Grants, você viu comigo. O exército da Federação, reunindo-se em segredo. Eu vi, mas isso não justifica nada do que possamos fazer, afirma o primeiro-tenente. Para um primeiro-tenente é uma opinião surpreendentemente sensata, eu diria. Talvez isso não justifique todos os meios, mas estou tentando dizer que é necessário. É necessário um saque. A ponto de falsificar ordens? Sim, respondo firmemente à pergunta do primeiro-tenente Grants. Infelizmente, o Comando Leste está em desordem e perdeu a capacidade de manter a cadeia de comando. Quando se recuperarem o suficiente para analisar a situação, será tarde demais. E mesmo sem ordens superiores, as unidades provavelmente se entrincheirarão em suas posições e tentarão esperar o inimigo se render, acreditando sinceramente que serão capazes de repelir as forças inimigas quando um contra-ataque vier. A realidade, porém, é clara. O inimigo está suprimindo o campo com artilharia ao longo de uma frente de 100 km e a uma profundidade de 10 km. Pontos na retaguarda, como os quartéis generais da divisão, estão sob ataque de guerrilheiros inimigos e aeronaves. E o general Loudon está desaparecido. As únicas exceções são unidades como a nossa, que foram mobilizadas recentemente. Em outras palavras, a disposição do nosso lado foi praticamente revelada. O inimigo certamente sabe onde está localizado o nosso centro de resistência, onde as nossas linhas defensivas foram traçadas e onde as nossas forças de reserva estão de prontidão. O inimigo planejou tudo meticulosamente. Com essa ofensiva, não seria exagero dizer que o inimigo apostou tudo o que tem para terminar a guerra. Se nos entrincheirarmos em pontos fortes nessas circunstâncias, isso apenas adiará nossa própria destruição. Não, ainda mais insensato, seria como reservar nossa própria aniquilação. Afinal, o exército da Federação está quase certamente agindo sob a premissa de que é isso que faremos. Entrincheirar-se é a forma como as unidades imperiais respondem a ataques inimigos, não é? O exército de campo cercado em fortalezas pelo exército da Federação seria o resultado inevitável. Ao se entrincheirarem sob a suposição de que reforços virão, as unidades imperiais perderão a chance de recuar e, em vez disso, serão aniquiladas enquanto aguardam reforços que nunca chegarão a tempo. Assim resumi a situação. A parar e recuar. Não há melhor proteção contra a destruição. Coronel, não há outra maneira? Pergunta ao primeiro-tenente Grants, como se quisesse ter certeza. Respondo prontamente sem deixar margem para dúvidas. Nenhuma. A única maneira de evitar a catástrofe é que as forças recuem agora, enquanto uma retirada organizada ainda é possível. Não há tempo a perder. Até mesmo o tempo gasto tentando convencê-los é perdido. Mas seja como for, por que não seguir o procedimento correto? O Major Weiss continua teimoso, incapaz de sair das regras. A rigor, ele tem razão. Seu comportamento é admirável. É assim que uma pessoa deve se comportar. Como funcionário da empresa, até sinto respeito por ele. Ainda assim, a flexibilidade para reconhecer a necessidade seria preferível desta vez. Seria tarde demais, Major. É realmente lamentável, mas precisamos decidir aqui e agora. Não há tempo a perder. Se tivéssemos tempo, eu seria o primeiro a respeitar as regras. Por dentro, dou risada de mim mesma, com um misto de desprezo e autodepreciação. No fundo, detesto quebrar as regras. Mas colocada neste ambiente detestável onde é forçada a fazer tais coisas, está aí a decisão que ela tomou a contragosto. Imagine se ficarmos hesitando agora na esperança de encontrar a maneira certa de fazer as coisas. Você me entende?
digo, colocando as mãos na cintura. Daqui a 2 meses, se tivermos sorte, nossa linha de frente terá recuado 500 quilômetros. O resultado mais provável é que lá no Império, eles estarão se lamentando, desejando ter tomado essa decisão agora. 500 quilômetros, exclama o Major Weiss surpreso, pois possui o conhecimento geográfico necessário para compreender imediatamente o significado daquele número. Sua sensibilidade é admirável. Podemos perder toda a nossa profundidade estratégica. Se quisermos usar esse espaço para amortecer o ataque, agora é o momento crítico. Consegue perceber como um pouco de autonomia na tomada de decisões se enquadra nas nossas atribuições, se for para manter 500 quilômetros de espaço? Desculpe, 500 quilômetros. Essa é a distância que precisaremos para servir como zona de segurança. Ou melhor, essa é a distância que o Conselho de Autogoverno pode esperar perder. O Império tem investido neles para compensar nossa grave escassez de pessoal, mas não há dúvida de que serão literalmente dizimados. Mesmo no mapa, é evidente, eles estão se infiltrando em direção ao Império. Não consigo acreditar, parece impossível. Será mesmo? Um exército não teria problema nenhum em avançar de 8 a 9 quilômetros por dia, mesmo usando apenas a infantaria. Sem um exército de campanha para se defender desse avanço, seria fácil. Isso não pode ser, diz o Major Weiss perplexo. Você tem razão, eu menti, digo, me desculpando levemente enquanto ela se corrige. 500 quilômetros em 2 meses não é bem verdade. Só 500? Eles deveriam ter essa sorte, lamento mentalmente. Na história que conheço, naquele outro mundo, a Terra, o exército soviético avançou aproximadamente 700 quilômetros em apenas 5 semanas. Fazendo um cálculo rápido, isso dá uma média de 20 quilômetros por dia. Mais que o dobro da ameaça simples ou complexa. Mas 20 quilômetros? 20? Quem acreditaria em mim? Até mesmo eu. Meus subordinados mal conseguem acreditar que 10 seja possível. Acham que sou pessimista demais. Estamos no mundo caótico e irritante de Bin X. Não há como saber ao certo o quanto ele se assemelha à Terra, mas mesmo assim espero o pior. É simples. Se a força principal for esmagada, o Império ficará indefeso, e então o velho mundo provavelmente se tornará vermelho. Isso já é ruim o suficiente, mas o mais grave de tudo é que toda a minha carreira será literalmente jogada no lixo. Minha vida estará em perigo e meus direitos de propriedade serão violados. Isso não pode ser permitido. O mundo está enganado. E, portanto, os erros devem ser corrigidos. Sentindo-me encurralado, meus pensamentos correm a 1000 por hora, uma verdadeira explosão de loucura. No entanto, não consigo evitar seguir em frente, pois mesmo quando uma pessoa se desestabiliza, permanece convencida de que seus pensamentos continuam racionais. Tenho certeza. É exatamente por isso que as políticas de defesa padrão que o Comando Leste está implementando não podem ser permitidas. É por isso que tudo se resume à falsificação de ordens que mencionei no início, digo, tentando fazer com que meus subordinados entendam. A única solução é conservar nossa força principal e sacrificar espaço. Como se trata de um simples problema de equilíbrio, nenhum outro resultado é possível. Essa é a natureza da profundidade estratégica. Os Ildoanos usavam seu próprio continente como profundidade. Nós devemos usar o espaço. O Império foi o responsável por isso, mas até mesmo os Ildoanos, conhecidos por seu amor à terra natal, usavam essa terra, sua própria nação, como sua principal vantagem estratégica. Nesse caso, não havia razão para o Império ser tão mesquinho com seu próprio recurso estratégico. Apesar de estar atônito, o Major Weiss me prova com sua próxima pergunta, que está longe de ser estúpido. Neste momento, você está dizendo que estamos na mesma situação em que o Doa e os François estavam? Esperando pela derrota? Mas a resposta é clara, mesmo antes de ele terminar. Exatamente. É a única resposta. Cruza os braços. Esta é a realidade inescapável. Felizmente, porém, o Império ainda possui profundidade estratégica. A palavra-chave é ainda. Não se pode enfatizar demais esse ponto. Assim, estendo a mão e com olhar livre de dúvidas, encaro cada um dos meus subordinados, um por um. Por favor, empreste-me sua mão, para salvar o Império, e por minha própria causa. Mas, é claro, não tenho obrigação nenhuma de dizer essa parte em voz alta. Afinal, se eles não perguntam, por que eu deveria responder? Além disso, se falharem, será ela quem assumirá toda a responsabilidade. Por mais que hesite, por que se dar ao trabalho de revelar agora algo que jamais diria em circunstâncias normais? Há uma coisa que preciso que todos vocês saibam, no entanto. Não se trata apenas de investir um centavo, mas sim de investir até o fim. Toda a responsabilidade recairá sobre mim. Mas se já estou quebrando tabus e arriscando um pelotão de fuzilamento, o que mais tenho a temer? Responsabilidade, essa palavra detestável. E daí? Se posso morrer de qualquer jeito, a palavra responsabilidade não tem mais peso do que uma simples folha de papel. Tudo isso, as ordens suspedidos, os comandos. A Tenente-Coronel Tânia von de Gurechaff está agindo por iniciativa própria. Você não tem nenhuma responsabilidade por isso. Se alguém ocupa uma posição de responsabilidade, deve assumi-la. Nesse sentido, estou preparado para o pior e evito essa possibilidade. Se necessário, não me importo que testemunhe que eu o ameacei, enganei ou mesmo coagi. Claro, foi por isso que excluí o Tenente Wustemann. Envolvê-lo também pareceu-me um pouco demais. Não é exatamente uma imunidade. Mas, se for uma desculpa suficiente para comovê-los, então talvez já seja o bastante. Bem, decidi tentar a sorte apelando também ao patriotismo, esperando não soar muito forçado. Todos, estou disposto a beber este veneno pelo bem do Império. Nada mais me assusta. Se consigo dar um gole, posso muito bem esvaziar o copo. Vocês são os únicos em quem posso confiar, digo. Para salvar o Império e impedir a destruição do exército imperial, empreste-me sua força. Por favor, eu imploro. Pelo Império. O primeiro Tenente Grants é o primeiro a responder. Que assim seja. Tenente Grants?
O Major Weiss olha para Grunks como se ele estivesse brincando, mas o primeiro-tenente se explica claramente. Eu os vi com meus próprios olhos. Apenas uma fração do inimigo. Mas mesmo essa fração era enorme. Acho que o coronel não está enganado. É a nossa única opção. O primeiro-tenente cerebracou a cena com a cabeça em resposta. Concordo. É tudo o que ela diz. Mas a mensagem é suficiente para dar ao Major Weiss o impulso necessário. A ideia ainda é nova, mas ele suspira pesadamente e então fala com a voz tensa. Muito bem. Coronel, o senhor está mesmo preparado para fazer isso? Eu sou. Nesse caso, não há mais nada a dizer. Não, há uma coisa. Eu te apoiarei com todas as minhas forças. Permita-me acompanhá-lo, a ponto. Percebendo que ela conseguiu o que queria, inclino a cabeça. Obrigada. Desculpe. Seria difícil dizer se é exatamente algum desses sentimentos que ela deseja expressar, mas o movimento é natural. Ou talvez essa reverência não verbal seja a maneira dela de expressar ambos os sentimentos ao mesmo tempo, quando as palavras não bastam. Nem eu entendo completamente. Bem, então, isso pode não pegar muito bem para mim depois de eu ter dito o quanto estou preparado para enfrentar as consequências, mas, primeiro-tenente Grunts, detesto fazer isso com você, mas caberá a você salvar a nossa pele. Para falsificar ordens, enganar o exército e garantir um final feliz depois de tudo, precisaremos de um perdão na forma de ratificação retroativa do general Zetor. Se falharem, será condenado à morte por fuzilamento. Mas se conseguirem se justificar, as coisas ainda podem dar certo. Foi assim no caso de Bruce M. Secundus. Exatamente. Se fosse reconhecido que eles tinham uma razão lógica, seus atos poderiam ser perdoados. Quero acreditar que será o mesmo neste caso. Vejo compreensão nos olhos do primeiro-tenente Grunts. Faça um pedido. Se conseguirmos explicar as coisas ao general, ele ouvirá. O general é alguém que pensa com razão. É por isso que o fracasso não é uma opção. Por isso, encaro agora o primeiro-tenente Grunts nos olhos, juntamente com o Major Weiss e o primeiro-tenente Cerebracol, como se quisesse transmitir-lhe a verdadeira e imensa importância do seu papel. Em breve, você fará um voo de longa distância, como mensageiro. Isso está autorizado, pelos canais regulares. Dirija-se ao gabinete do Estado-Maior e revele tudo ao general Zetor. Entendido. Já vou. Uma resposta decisiva. Concordo com a cabeça. Preparei um bilhete. Na pior das hipóteses, está presente aos coronéis Lergen e Uger. O que é? Uma explicação mínima da situação. Não mostre a mais ninguém. Se for preciso, queime-a. Ao informá-lo dos pontos principais, aconselho cautela. Explique a situação ao general Zetor. Quanto antes, melhor. Se houver demora e o Estado-Maior tentar resolver a situação por conta própria, as coisas podem ficar complicadas para nós. Então é uma corrida contra o tempo, diz o primeiro-tenente Grunts antes de balançar a cabeça repentinamente, como se estivesse exasperado. Sabe, isso está começando a parecer rotina. Poderia muito bem ser digo com um aceno de cabeça, observando o primeiro-tenente Grunts enquanto ele se retira. Um voo solo de longa distância. Há uma boa chance de ele já estar se preparando o mais rápido possível e decolar o quanto antes. Se ele chegará lá em segurança, porém, guardo essa preocupação no fundo da minha mente como algo que não vale a pena me preocupar. Sozinho ou não, eles teriam que ser muito azarados para um oficial mágico veterano como ele falhar em uma simples missão de entrega. Em tal situação, seria duvidoso até mesmo se Tânia sobrevivesse, então não há razão para considerar um cenário tão improvável. Bem, se dependesse de mim, eu entraria nessa luta com toda a força do Camp Group. Infelizmente, o Camp Group Salamander esperava ter tempo até a primavera para se preparar para a batalha. No momento, isso é impossível. O primeiro-tenente Tospan está cuidando dos novos recrutas, e os tanques do Capitão Arrens estão passando por uma revisão completa nos parques de manutenção da retaguarda. A artilharia do Capitão Maybeth está quase pronta, mas é muito lenta. Além disso, apesar de terem sido enviados recentemente, seu estoque de munição é péssimo. Sinceramente, visto que todos presumiam que a guerra ainda estava a meses de distância, não há nada que se possa fazer, mas eles estão todos tão despreparados. E claro, as outras unidades provavelmente estão no mesmo estado, acrescento internamente. Até os mais cautelosos entre nós podem estar minimamente preparados. No entanto, interpretamos a situação de forma fundamentalmente equivocada. No pior cenário, presumimos que o contra-ataque da Federação ocorreria na primavera, no mínimo. Com base nisso, provavelmente todos priorizaram a preparação das forças para a primavera. Quantas unidades estão realmente prontas para ação imediata? O grupo de combate Salamandra está diretamente subordinado ao Estado-Maior e supostamente recebe tratamento preferencial. Mesmo para nós, o único componente pronto para ação imediata é um único batalhão mágico. Que se dane tudo, murmurei. A constatação de quão desesperadora é a situação é verdadeiramente devastadora. Confrontar essa realidade desagradável de frente, em todo caso, é exasperante. Mas a economia é eternamente lógica. Afinal, a economia nos ensina que em vez de perder tudo tentando recuperar o que já foi investido, às vezes é preciso liquidar e minimizar as perdas. Balanço a cabeça, concluindo que essa é a melhor opção nessas circunstâncias tão adversas. Preparem-se para receber ordens. Com exceção do batalhão de magos, transfiram o comando de todas as unidades do Camp Group para o Capitão Maybert. Em geral, solicitações do Exército Oriental podem ser ignoradas. No entanto, devo ser informado caso alguma ordem seja emitida em nome do General Loudon.
Fora isso, até que outras ordens sejam recebidas de mim ou do Estado-Maior, o Camp Group deve permanecer posicionado próximo ao Comando Oriental e conservar suas forças. Vamos evacuar? Não estamos de guarda caso precisemos repelir ataques aéreos sob comando. Lembre-se de que o inimigo também pode tentar ataques aéreos com magos. Teremos que fazer isso apenas com o batalhão principal de magos. A Major Weiss faz uma careta diante dessa ordem decisiva. Tem certeza? Eu sei que ainda estamos nos reagrupando, mas uma batalha só entre magos? Apenas os magos têm mobilidade. Com a situação atual em que preferimos não defender pontos fortes, seria mais arriscado desgastar nossas tropas. Além disso, digo, sussurrando para o Major Weiss quando o nosso lado se retirar, duvido que o façam de forma ordenada. Prefiro que as forças terrestres do nosso Camp Group não se envolvam no caos entre as tropas amigas. Tem certeza disso, Coronel? Entendo suas preocupações, Major, mas emiti minhas ordens levando isso em consideração. Nosso exército não pode se dar ao luxo de perder sequer um único veterano sem motivo. E além disso, o comando de guarda é uma desculpa para deixar para trás a maior parte do Camp Group, mas não é apenas uma desculpa. A ameaça de ataques aéreos é real. Acho isso difícil de acreditar. Não se trata apenas da retaguarda. Estamos falando do Comando Imperial Oriental. Já usamos táticas de decapitação contra a Federação muitas vezes. Eu preferiria que eles continuassem embriagados com sua ideologia por mais um tempo. Mas esses comunistas aprendem novos truques surpreendentemente rápido quando se trata de guerra. Naturalmente, um olhar de cumplicidade cruza o rosto do Major Weiss. Corte a cabeça do inimigo e, em seguida, chute o torso enquanto ele estiver imobilizado. No fim das contas, esse é o método padrão do Império, da própria unidade deles. Não há razão para que o inimigo não tente fazer o mesmo. Afinal, eles já estiveram nessa situação vezes suficientes. É melhor estar preparado. No entanto, soltei um leve suspiro. Seria maravilhoso se pudéssemos nos preparar para tudo, mas infelizmente existem limites. Desculpe, você leu os movimentos do inimigo, não é? Há algo pior que possa acontecer? Pergunta ao primeiro-tenente Cerebriacol. Sentindo meu rosto prestes a se contorcer, me obrigo a falar calmamente. Ainda resta um problema. Elaborei o plano de retirada prevendo um primeiro e um segundo escalão. Mas mesmo o primeiro escalão é uma força enorme. A ideia do segundo escalão avançar enquanto o primeiro já mantém um exército oriental sob controle é aterradora. Daí a razão para a retirada, para deter o inimigo por pouco, quando este já estiver no seu limite. Pelo menos, esse é o cálculo. No entanto, e se o inimigo tiver um terceiro escalão? E se recuarmos e reconstruirmos nossa linha defensiva apenas para sermos surpreendidos por uma terceira onda? O que devemos fazer se isso acontecer? Infelizmente não faço a mínima ideia. Se eu fosse americano durante a Guerra Fria, seria aqui que eu sugeriria o uso de armas nucleares. Lançar a ameaça nuclear em nome da paz mundial. Mas mesmo o medo da destruição nuclear mútua assegurada está fora do alcance do Império atual. A ameaça de extinção da humanidade pelas mãos de armas nucleares ainda está muito além do horizonte. Se isso é bom ou ruim, sinceramente não sei dizer. Como um indivíduo bom e puro, devo me alegrar por o futuro da humanidade ainda estar seguro. Ou devo lamentar a falta de um golpe final nos moldes da OMC para deter o exército da Federação. Ter perspectiva é algo difícil. Coronel, não é nada. Por agora vamos fazer o que pudermos. Isso mesmo. Eu rio. Vamos salvar o Império. Ainda é cedo demais para perder a esperança. Enquanto houver vida, haverá esperança.